Até que dia? Vai ser só hoje? Olha, hoje eu acredito que vão fazer mais de 15 dias que eu não consigo falar com o presidente Davi, sou líder da oposição. Então eu respeito muito o presidente Davi, né? Não tenho por que criticá-lo se ele tem posições pró-governo, porque ele também é um agente político, um agente público, tá? Agora, não dá para aceitar o fato de que ele não está conversando a respeito da instituição e o Congresso Nacional que ele preside, tá? Então nós estamos tomando uma posição que eu entendo que é radical. Não gostaria de estar na situação em que nós estamos aqui, para que haja uma conversa, um diálogo, para que nós possamos discutir uma pauta que de fato atenda uma parcela expressiva do Parlamento brasileiro, né? E nós estamos falando aqui da questão, né, da abertura do processo de impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Já tem 38 senadores que assinaram o requerimento, né? Nós estamos falando aqui da questão da anistia, né, que nós não entendemos por que a anistia não foi votada ainda. Aliás, vocês da imprensa falam que membros do Poder Judiciário pressionam os presidentes das duas casas para que esse processo não tramite. Se isso é verdade, isso é absolutamente descabido, né? Não é possível aceitarmos a interferência de um poder sobre um outro poder para tutelá-lo, né, para impedir que haja a tramitação de projetos desse naipe. Porque se existem deputados e senadores que são contra a anistia, faz parte do jogo, é democrático. Mas que isso seja colocado à luz do dia, né, na hora em que os votos forem apurados e a discussão se estabelecer no âmbito do Congresso Nacional. Não é possível a gente aceitar, né, que ações cautelares como foram impostas ao senador e draconianas ao senador Marcos Duval, né, fiquem como se fosse uma coisa normal. Se congelar o salário dele, cartão de crédito, se impor tornozeleira quando ele volta dos Estados Unidos. Como é que ele vai fugir? Se ele fosse fugir, ele ficava lá, não tinha voltado para cá. Então, claramente, não é uma medida para impedir a fuga, é uma medida talvez para intimidá-lo, para apequená-lo. E veja, ele representa a instituição, ele é um senador da República, com centenas de milhares de votos de eleitores do Espírito Santo. Então, independente do cidadão ou do que ele falou, né, o que me inspira é o privilégio da instituição, da inviolabilidade do mandato parlamentar, né? Nós defendemos que essas medidas precisam ser submetidas ao parlamento. Nós temos que votar aqui se aceitamos ou não essa situação. Nós estamos vivendo num momento em que ontem foram publicadas novas etapas do Vaza Toga e são horripilantes. O que nós vimos lá, se isso realmente for real, e eu acredito que pela responsabilidade daqueles que fizeram essa divulgação, né, que se estabeleceu dentro do Tribunal Superior Eleitoral, né, e posteriormente na apuração de 8 de janeiro, um grupo organizado para separar pessoas pela sua condição política. Dava uma certidão positiva e negativa. Isso me relembra a Alemanha nazista, isso me relembra a Itália de Mussolini. Tá? Então, se você tem uma certidão positiva, porque você fez uma busca na rede social dessa pessoa, você é preso, porque você falou mal do PT, você criticou Lula, você fez uma crítica ao STF. Se você não criticou e não teve nada contra você, então você tem uma negativa, você pode ser solto. Ora, teve gente que teve uma das pessoas que foi processada porque tem uma crítica de 2018 contra Lula. Né? E isso está dito pelo Tagliaferro, que tem conversas gravadas com a chefe de gabinete do então ministro, do atual ministro Alexandre de Moraes. Isso é muito grave. Aí eu fico preocupado, será que não é uma cortina de fumaça que está sendo levantada para não se discutir assuntos tão sérios como esse? E vou lembrar de novo aqui, já que vocês estão me perguntando, o juiz auxiliar o Ayrton, na primeira fase do Lava Toga, né, foi flagrado na seguinte conversa: ora, se você não tem nada contra essa revista contra esse deputado, usa a criatividade. Ora, você orientar seus subordinados a buscarem provas contra alguém porque é seu adversário político, isso é a desmoralização do processo judiciário, a desmoralização da democracia brasileira. É muito sério o que está acontecendo no Brasil. Independente de esquerda ou de direita, eu vou repetir aqui o que eu disse anteriormente. Gente, lembre-se que pau que dá em Chico, dá em Francisco, ou a imprensa brasileira, ou aqueles que fazem opinião no Brasil acordam, ou pode ser tarde demais. Líder, o
No caso do ato aqui no Senado, né? Os senhores estão aqui no plenário, isso vai durar até que horas? Dura até hoje? Acaba hoje? Os senhores vão pernoitar aqui? Como é que vai funcionar? Não, nós gostaríamos muito de acabar agora. Nós só queremos que o presidente do Congresso sente conosco e estabeleça conosco uma pauta de votação que nos atenda. Inclusive, nós não estamos pedindo que as pessoas votem coercitivamente, obrigatoriamente, com a pauta que nós estamos apresentando. Tá? Ninguém é obrigado a votar, isso é uma democracia. Agora, não dá para impedir que se vote. Não dá para permitir que as coisas continuem do jeito que estão. O poder legislativo está ficando cada vez mais irrelevante na cabeça da população brasileira. Presidente Davi, não atender então a demanda dos senhores? Eu estou há mais de 15 dias tentando falar com o presidente Davi. Se você conseguir uma audiência com ele, vou ficar muito feliz. O governo alega... O governo alega que tem pautas que vão vencer, como a medida, na verdade, o projeto que substitui a medida provisória, que dá isenção do IR para quem ganha até 2 salários. Vence na próxima segunda. Não tem acordo assim para exceções. Nós temos todos os acordos do mundo, basta o presidente sentar conosco e combinar uma pauta, né, e depois garantir que essa pauta de fato será colocada em prática, né, que é a questão da anistia, que é a questão do impeachment, da abertura do processo de impedimento do ministro Alexandre de Moraes, que é a questão de se votar essas medidas coercitivas que foram colocadas contra o senador Marcos Duval. Então, são problemas que são fáceis de serem resolvidos, são projetos de lei que tramitam na casa. Nós não queremos nada que seja extraordinário nem exorbitante. Nós estamos querendo apenas exercer o nosso papel aqui como legislador. O Davi conversou com, acho que o Alessandro Vieira tinha um projeto da anistia, que aí falava de dosimetria da pena, mas seria para os crimes mais leves, como depredação, não entraria na questão do golpe de Estado e também não iria abranger o caso do Bolsonaro. Seria uma saída? Vocês aceitariam esse texto mais brando, por exemplo? Olha, você sabe o que é que me constrange? A gente está conversando a respeito desse assunto como se o Brasil tivesse começado hoje, né? Você escuta pessoas respeitáveis que ocupam cargos públicos importantes no Brasil gritarem assim como se estivessem num jogo de futebol sem anistia. É um mantra que é repetido até a exaustão. Isso é uma hipocrisia sem limite, porque esses que gritam sem anistia são aqueles que foram beneficiados por ela. E não foi por crime de opinião, porque o presidente Bolsonaro não está sendo julgado por crime de corrupção. Foi por assalto a banco, foi por morte, né? Foi por agressão, tá certo? Foi por roubo, enfim, toda sorte de violência que foi praticada, isso foi anistiado em nome da reconciliação do país. Sabe qual é a diferença? É porque naquela época, e o Brasil teve mais de 40 anistias, tiveram homens públicos que tinham estatura, capacidade de fazer esse trabalho de reconciliação e de conciliação do Brasil. Agora a gente não tem. A gente tem um presidente Lula que tem um retrovisor maior do que o para-brisa, que todo dia quando fala tem um tique nervoso na boca, fala Bolsonaro, que transfere responsabilidades, que não administra o país, que vive viajando no exterior, se hospedando em hotéis de luxo, fazendo um esforço extraordinário para ganhar um prêmio Nobel. Não vai ganhar o prêmio Nobel. Certo? Ele não vai conseguir. Agora, melhor ele faria se ele baixasse a bola e tentasse administrar o Brasil e os sérios problemas que o Brasil tem. São muitos. Como que o senhor recebeu ontem a notícia da prisão domiciliar do presidente Jair Bolsonaro? Como é que o senhor recebeu essa notícia? Com indignação, né? Um sentimento que eu acho que grande parte da população brasileira tem, né? De qual é o sentido de se impor ao presidente da República essa questão da prisão domiciliar, com a alegação de que era necessário em função do que aconteceu no domingo. É bom lembrar a vocês que no domingo foi a maior manifestação que ocorreu em praça pública desde as eleições de 2022. Nós estamos falando de mais de 100 cidades, mais de 1 milhão de pessoas na rua, a pedido do grande líder do país, que chama-se Jair Messias Bolsonaro, da direita brasileira. Eu acho que a esquerda tem muita dificuldade, né, porque sabe que não consegue colocar pessoas nas ruas, né? Então é um sentimento de indignação. Ok?